Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Grandes Roteiros Abril, Atenas e a região do Peloponeso. Este itinerário percorre os lugares fundamentais onde nasceu e se desenvolveu a civilização grega, mãe de todo o Ocidente. Iniciamos o percurso por Micenas, lendária cidade da Idade do Bronze, e por Corinto, refinada capital da cerâmica antiga. Visitamos depois Atenas, que funde os monumentos antigos com a vida moderna, e paramos em Náuplia, com suas memórias venezianas. Depois de uma visita a Olímpia, onde nasceram os célebres jogos, concluímos a viagem no Peloponeso com as grutas de Diru e Monemvasia. Desde a antiguidade, o destino da Grécia esteve no mar. Do Egeu até o Tirreno, os antigos gregos levaram a sua civilização e sua cultura aos povos da região do Mediterrâneo. Hoje, pelo mar chegam turistas e apaixonados pelo mundo antigo à procura de sol, praias, belezas naturais e artísticas. Na origem da grande aventura da Grécia Antiga existe uma terra inóspita e montanhosa que muito cedo se dividiu em várias cidades-estado. De todas essas cidades, Micenas, Corinto, Esparta e Atenas, nasceu a multifacetada identidade cultural grega. O nosso itinerário vai nos levar justamente a explorar essas terras antigas, de Ática ao Peloponeso, com uma parada mais longa em Atenas. Visitaremos também os mosteiros de Meteoros, testemunho espetacular do mundo bizantino medieval que constitui a interface cristã da Grécia. Nas ilhas gregas podemos encontrar mundanidade e refinamento cosmopolita como em Mykonos e Rhodes, ou o simples aconchego das casinhas brancas dos pescadores, como na maior parte das Cíclades. Em toda parte, porém, encontramos uma honesta hospitalidade, o vinho resinado e um mar que conserva o fascínio das descrições homéricas. Começamos nossa viagem por Hidra, uma das ilhas situadas diante da costa do Peloponeso. A proximidade com Atenas e a beleza da ilha e da sua capital atraíram para Hidra muitos pintores e intelectuais que fizeram dela uma pequena capital sofisticada e exclusiva.
Embora a área em torno do porto esteja cheia de graciosas casinhas e a colina seja dominada por maciças construções de ricos armadores do século XIX, as áridas montanhas escondem mosteiros dos séculos XV e XVI que podem ser alcançados com muito esforço depois de horas de viagem no lombo de mulas. Numa verde enseada do Peloponeso Oriental, abre-se o mais célebre teatro da antiguidade, o Epidauro. Nas imediações existia a sede do santuário de Asclépio, cuja habilidade terapêutica atraía fiéis e pacientes de toda a parte da Grécia. O teatro, com extraordinárias qualidades acústicas, é usado ainda hoje para representações dramáticas e líricas. Entre as plantações cítricas de Argólide, uma das penínsulas do Peloponeso, surgem as ruínas de Tirinto, que foi uma das cidades mais poderosas da era micênica. Aqui, na vizinha Micenas, floresceu, 1500 anos antes de Cristo, uma grande civilização que desapareceu misteriosamente. Imponentes criptopórticos, talvez usados como depósitos para alimentos, estão encostados nos muros ciclópicos que circundam a cidade. Hércules nasceu de um rei de Tirinto e foi aqui que realizou os seus famosos 12 trabalhos. A poucos quilômetros de Tirinto, visitamos as ruínas de Micenas, a mais famosa entre todas as cidades gregas da Idade do Bronze. Entre estas pedras que antigamente abrigavam um grandioso palácio, nasceu a triste lenda de Atreus e de seus filhos, Menelau e Agamenon, comandantes da Guerra de Troia. Micenas também era defendida por muros imensos, nos quais se abria a famosa Porta dos Leões, assim chamada devido ao belíssimo relevo de 2 leões, um diante do outro. Das páginas da Ilíada e das tragédias de Ésquilo sai o vívido retrato de uma civilização poderosa e cruel. Aqui Atreus obrigou o irmão a comer a carne de seus 12 filhos, e Clitemnestra matou o marido Agamenon, culpado de ter sacrificado a filha Ifigênia. E finalmente aqui teve lugar a tragédia das tragédias, o matricídio perpetrado por Orestes e Electra contra Clitemnestra para vingar o assassinato do pai. A algumas dezenas de quilômetros de Micenas encontramos as ruínas da antiga Corinto. Destacam-se entre as ruínas mais antigas 7 colunas dóricas do templo de Apolo, edificado no 6º século a.C. No lado setentrional de Agorá, o vasto retângulo que constituía o centro da cidade, admiramos os restos da fonte Peirene, tema de muitas lendas e citadas nas tragédias de Eurípides. Os habitantes de Corinto, que fundaram, entre outras coisas, a cidade de Siracusa, na Sicília, eram famosos na antiguidade pela sua opulência e liberalidade de costumes. Os artesãos e os artistas coríntios produziam maravilhosas cerâmicas que depois eram vendidas em todo o Mediterrâneo. O canal de Corinto, que separa o Peloponeso de Ática, é um empreendimento colossal, que foi concluído somente em 1893. O canal atual, em cujo traçado já haviam trabalhado os antigos romanos, porém sem sucesso, tem 8 metros de profundidade, 6 quilômetros de comprimento e 23 metros de largura. Com a realização dessa obra, os navios de até 10.000 toneladas evitam há um século a longa e perigosa circunnavegação do Peloponeso.
Chegamos a Pireus, porto de Atenas e um dos principais do Mediterrâneo. Encontramos um frenético vai-e-vem de navios, balsas e aerobarcos que ligam a capital às ilhas e ao resto do Mediterrâneo. Pireus forma com Atenas uma metrópole contínua de 3,5 milhões de habitantes. Os seus bairros modernos têm planta com ruas em ângulo reto, como os antigos, construídos no V século a.C. O porto de Pireus abriga numerosos canteiros navais que constituem a principal atividade da Grécia moderna. A frota grega, ainda hoje muito importante, está em 4º lugar no mundo por tonelagem. E chegamos a Atenas, a Praça Sintagma, uma das principais da capital. Aqui nas manhãs de domingo pode-se assistir a uma das mais espetaculares trocas de guarda da Europa. Ao lado do parlamento encontramos o monumento ao soldado desconhecido, diante do qual desfilam os eusones, ou seja, os bem enfaixados. Soldados de guarda que vestem o antigo e característico uniforme com capes vermelhos, camisas com largas mangas e sapatilhas orientais. A Praça Sintagma, de onde se computam todas as distâncias na Grécia, é formada por terraços e jardins com degraus e é ladeada, além do parlamento, por embaixadas, grandes hotéis e bancos. A Academia das Ciências foi construída pelo dinamarquês Theophil Hansen, um dos principais artífices da renovação de Atenas no século XIX. Ao lado da academia, Christian Hansen, irmão de Theophil, construiu a universidade inspirando-se em monumentos antigos. O último edifício construído nessa área, sempre por Theophil Hansen, foi a Biblioteca Nacional, precedida por uma elegante escadaria. A Porta de Adriano, que demarcava o limite de Atenas romana, hoje está reduzida à função de ilha de trânsito. Nas imediações da Praça Central Monastiraki, ficam apinhados mercadinhos de objetos usados e se enfileiram lojinhas de todo tipo. A Ágora era a antiga Praça de Atenas, centro da vida pública da cidade, e ocupava uma grande área aos pés da Acrópole. Entre os vários edifícios religiosos e administrativos da Ágora, destaca-se a alongada massa de Stoa de Atalo, um edifício com pórticos construído no século II, com funções de mercado e hoje transformado em museu. A Igreja dos Santíssimos Apóstolos, do século XII, é a única que permaneceu em pé depois das demolições efetuadas para trazer à luz os antigos edifícios da Ágora. A colina de Ágora é dominada pelo Templo de Faestos, conhecido também pelo nome de Teseion, um dos templos mais conservados de todo o mundo grego, porque, na época cristã, foi transformado em igreja. O templo, em estilo dórico, foi construído no V século a.C., quase ao mesmo tempo que o Panteão.
Assim que saímos da antiga Agorá, encontramos a Praça Monastiraki, em volta da qual podemos ver, na confusão do trânsito, testemunhos de todas as épocas que caracterizaram a história de Atenas. Uma mesquita turca, uma igreja bizantina, a estação de trens e, enfim, atrás dela, as ruínas romanas e a Acrópole. O Museu Arqueológico Nacional, localizado num edifício do fim do século XIX, é a maior e a mais diversificada coleção de arte grega antiga do mundo. Nele podem ser admiradas esculturas helênicas, exemplares preciosos de vasos com decorações geométricas, como o de Dipilon, esculturas do grande período clássico do V século a.C., urnas funerárias que representam comoventes cenas da vida cotidiana, transfiguradas e estilizadas, cerâmicas com figuras vermelhas e negras e estátuas arcaicas de Curói que reproduzem corpos masculinos estilizados. A arte grega ocupa uma posição de excepcional importância na história da cultura ocidental, porque foi a primeira a alcançar o equilíbrio entre sentimento e racionalidade, que constitui ainda hoje o mais valioso parâmetro estético da avaliação de obras de arte. A sala micênica guarda os objetos das tumbas reais de Micenas, entre os quais a máscara áurea de Agamenon, do 16º século a.C. Ao largo das costas de Ática, pratica-se a pesca, que todavia não é mais rentável como antigamente. A Grécia também sofre com o depauperamento da fauna marinha, as consequências da excessiva e ininterrupta exploração dessa atividade. O mercado pesqueiro coberto de Atenas é uma grande atração, interessante sobretudo para conhecer através dos sons e das brincadeiras o ânimo popular da cidade. Deixando Atenas, rumamos de barco para o Golfo Argólico e para a cidade de Náuplia, onde desembarcaremos para realizar a travessia terrestre do Peloponeso. Precedida pela pequena ilha fortificada de Bursi, Náuplia se abre alegre e ensolarada em suas pracinhas acolhedoras e em inúmeros testemunhos de longo domínio veneziano. Velam do alto as fortificações da Acronáuplia e do Monte Palamides, ao qual se chega subindo uma espetacular escadaria de quase 900 degraus. No controle de Náuplia, importante por sua posição estratégica, se alternaram franceses, turcos e venezianos. Estes últimos construíram no início do século XVIII as poderosas fortificações que dominam a cidade. Depois da insurreição contra o secular domínio turco, Náuplia foi, em 1829, a primeira capital da Grécia moderna. Depois de deixar a costa, atravessamos o Peloponeso, adentrando primeiro a região da Arcádia, entre montes áridos e muito pouco habitados.
Na parte noroeste da Península Verde e Plana surge Olímpia, o grande santuário pan-helênico da antiguidade, sede dos famosos jogos. No museu, um dos mais importantes da Grécia, são guardadas as esculturas dos 2 frontões do templo de Zeus e as métopes, que representam os trabalhos de Hércules, consideradas algumas das maiores obras-primas da era clássica. A antiga Olímpia, localizada num bosque aos pés de uma montanha, compreendia uma área sagrada junto com os templos de Zeus e Hera, e as planícies, quadras e estádios nos quais aconteciam os jogos. A origem dos Jogos Olímpicos remonta ao ano 776 a.C. Deles participavam, depois de uma severa seleção, os jovens gregos de toda a Hélade. Uma das mais célebres esculturas da antiguidade é o Hermes, que traz nos braços Dionísio, atribuído a Praxíteles. Os artistas gregos representavam em seus nus masculinos um ideal de beleza sacra que unia a perfeição atlética das formas à nobreza da alma. Os jogos, nos quais as mulheres não podiam participar nem presenciar, tinham um caráter sagrado. Por isso, durante sua realização, eram interrompidas até mesmo as guerras. No desembocar de uma rica zona agrícola cultivada com oliveiras, surge a florescente cidade de Kalamata, porto e centro balneário.